Olá, pessoal! Então, começando mais uma aula de arte. Antes da gente passar para as atividades, para qualquer coisa, né? A gente vai estar revendo o nosso conteúdo da última aula e expandindo um pouquinho mais o nosso conhecimento. Esse mês de junho, nós estamos pensando sobre o conteúdo relacionado à dança, não é verdade? Na última aula a gente viu um pouquinho da história da dança, de como que a dança se classifica. Vimos um vídeo muito interessante sobre a evolução da dança nos últimos 50 anos. Conseguimos classificar e vocês foram muito bem. Fiquei assim, mega, hiper feliz com vocês. Vocês estão de parabéns. Vocês realmente assim foram melhores até do que eu imaginava. Vocês me surpreenderam, estou de parabéns. Hoje a gente vai prosseguir porque a gente sempre tem pensado nisso aí, tem feito um link, né, de que a arte, ela não é uma coisa isolada. A gente tem guardado na nossa mente que a arte, ela tem vários segmentos, como arquitetura, dança, teatro, música, desenho, escultura, design. Hoje em dia a gente tem as artes gráficas, né, que são muito utilizadas em blogs, em sites, páginas no YouTube, em programações, jogos, né, o Minecraft, por exemplo, as skins e tudo mais. Mas hoje, então a gente vai fazer esse link com o nosso conteúdo, que é a dança, e ver a relação que a dança tem com outras modalidades artísticas, nesse caso, com a música, a arte visual e o teatro. Esse é o nosso tema central. A relação que a dança tem com o teatro, a música e a arte visual. Só que antes da gente pensar um pouquinho sobre essa relação, nesse tempo tão pequenininho que a gente tem junto, eu gostaria apenas da gente rever um pouquinho o conteúdo para a gente solidificar o que a gente já compreendeu e não perder nenhuma parte desse entendimento, ok? Primeiro, a gente quer lembrar que a dança, enquanto arte, ela sempre fez parte da história da humanidade. Sendo assim, ela já existia desde o período pré-histórico. E a gente consegue comprovar isso pelos desenhos, não é? Pelas pictografias, né? Pelo aquilo que foi registrado pelo homem pré-histórico. Aqui a gente tem uma foto de uma caverna onde a gente vê um registro assim. Na última aula também, na história da dança, a gente trouxe uma foto bem bacana que evocava essa questão da dança na pré-história. Então, a gente tem registros históricos que mostram, né, que desde os primórdios da criação, o ser humano ele sempre foi ligado na dança. E a dança ela estava ligada a rituais de caça, a rituais de sobrevivência, a várias coisas. O que a gente entende é que a nomenclatura, o modo como a gente chama, o modo como a gente nomeia as coisas, nem sempre foi da mesma maneira. Mas aquilo que a gente vai ver em rituais, eles estavam dançando, ok? A dança, ela é algo muito comum, ela é inerente ao ser humano, porque ela é a arte de mexer o corpo. É a arte de mexer o corpo. Gostaria que vocês fixassem isso. Através de uma cadência de movimentos e de ritmos, criando uma harmonia própria. Ou seja, a dança ela é uma sequência de gestos com movimentos corporais. E geralmente a gente faz isso ao som de algum tipo de música, geralmente a música que a gente mais aprecia. E quando a gente dança, a gente se expressa, a gente mostra os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas sensações. A dança, ela tem esse poder, né? O poder de exteriorizar o que está no nosso íntimo. E não é somente através do som de uma música que a gente dança. Os movimentos eles podem acontecer independente do som que se ouve e até mesmo sem ele. Para ilustrar, a gente trouxe duas imagens aí. A primeira é um detalhe de um quadro de um artista que eu gosto muito, que é o Degas. E a segunda, novamente, é né, um registro histórico da pré-história, ok? Continuando. Mas não ficou restrito lá na pré-história.
Como a gente sabe lá nas aulas de história, a gente vai vendo que a humanidade ela foi avançando. Não vou conseguir mostrar agora, porque o nosso tempo juntos, ele é restrito, ele não é infinito, né? A gente tem aqui um período para a gente fazer essa tarefa de 3 horas. A gente vai estar online durante o período normal da aula, né? Então, o nosso tempo aqui, ele é restrito. Não vou conseguir mostrar em toda a história. Mas eu gostaria apenas de mostrar para vocês alguns povos que foram bem marcantes. Começando com o Egito. Os povos ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio, são povos que marcaram a nossa história. Os egípcios, por exemplo, eles dançavam. E era uma cultura milenar, que existe até hoje, não é mesmo? Onde eles amavam a dança. E eles eram um povo politeísta. Lembram o que é um povo politeísta? Um povo politeísta é um povo que tem vários deuses. Então, eles dançavam em homenagem a esses deuses e em homenagem ao faraó. O faraó, para eles, era uma reencarnação de um deus. Então, ele era uma figura muito, 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 muito importante. Continuando, a gente vai chegar naquilo que a gente chama da civilização clássica, que são representados em especial pelos gregos e pelos romanos. E tanto na Grécia quanto em Roma, a dança continuou sendo algo muito comum. Dançavam todas as pessoas. Também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, acreditavam em semideuses, em heróis. E assim, lá na Grécia, a dança ela passa a ser um pouco mais sistematizada, porque havia uma grande festa a um deus que eles chamavam de Dionísio. Ele passou a ser conhecido historicamente como o deus das festas e do teatro. Quando a gente estudou na aula anterior sobre a classificação da dança, uma das primeiras classificações que a gente viu foi a ritualística. Então, essas danças na Grécia, elas surgiram primeiramente como danças ritualísticas. Os romanos, ao invadirem, ao dominarem a Grécia, eles fizeram apropriação cultural. Então, lá em Roma, a gente vai encontrar esse mesmo deus, Dionísio, porém agora com um novo nome, com o nome de Baco. E lá ele é conhecido como o deus do vinho. As danças eram feitas periodicamente aos deuses no período antigo. As gravuras aqui, elas deixam muito claras como que nas festas a dança era uma coisa comum. Reparem aqui, olha, a postura dessas moças, dessas ninfas do bosque. Elas estão dançando, olha as mãos e tal. Aqui também temos dança novamente, ok? O tempo passou, a gente passou um período histórico chamado de Idade Média, um período mais restrito. Houve um período da Idade Média que é conhecido como a Idade das Trevas. As artes foram muito censuradas nesse período, né? Havia uma religiosidade muito grande, o homem deixou de ser politeísta, a religião cristã ela teve um grande avanço. E a Igreja Católica Romana, por exemplo, ela estava se expandindo nesse período. Então, se associava muito à ideia do pecado, para que as pessoas não fizessem coisas que viessem a desonrar o nome de Deus. Por isso que muitas artes eram restritas neste período. Mas mesmo assim, com todas as limitações da Idade Média, com todas as limitações da Idade das Trevas também, não houve censura na arte da dança. Porque como eu coloquei logo no início, a dança é algo natural, a dança é algo inerente ao ser humano. Quando a gente estudou sobre música, a gente teve 3 aulas, logo na primeira eu fiz um exemplo do bebê, né? Se você coloca uma música para o bebê, ele vai reagir a ela. E ele vai reagir como? Dançando, não é verdade? Ele não sai dando pirueta, ele não vai esparcar, virar ponte, não. Ele vai balançar a cabeça, ele vai agitar os braços ou as pernas. Então, a dança, ela desperta algo na gente. E a gente vê que mesmo na Idade Média, em todas as manifestações populares, né, havia dança. E não só entre os camponeses, também entre a realeza. Porque esse período, vocês estão lembrados, era um período onde havia reis, ok? A gente vê que, olha, eles estão dançando, olha o movimento dos pés.
Esse quadro, ele é intitulado A Dança do Camponês. Quando eu passo assim, olha, nas imagens e vocês veem uns links que aparecem, olha, aqui é um link, tá? Por quê? Porque quando a gente pega uma imagem, tá? A gente sempre tem que ter a bibliografia, a referência, tá? Então, esses são as referências bibliográficas das imagens que eu inseri no nosso trabalho para que nós pudéssemos compreender melhor. Aqui, a gente já tem no movimento religioso. Aqui era entre os camponeses, aqui entre os religiosos. Uma coisa também que eu sempre tenho explicado para vocês em arte é que a gente tem que estar atento para a leitura de imagens. As imagens são uma referência muito grande em artes. E aqui, ao analisarmos essa pintura, né, a gente consegue perceber esses elementos de religiosidade pelos trajes. Primeiro, os trajes já mostram pra gente, né, o período histórico, que é a Idade Média. Olha o chapéu desse rapaz, o único período histórico que a gente vai encontrar que eles usam esse tipo de adereço é na Idade Média. As vestes, o tipo de construção, porque a arquitetura, enquanto arte, ela também vai representar os períodos históricos. A gente vê que se trata, né, de um cemitério, porque aqui a gente tem restos mortais. E eles estão dançando. Os movimentos, olha, também estão em roda. Também estão em roda, como numa gravura lá, que a gente viu atrás, na gravura das ninfas, ok? Então, mesmo no período mais restrito, como a Idade Média, a dança, ela floresceu e conseguiu ir adiante. Depois do período da Idade Média, a humanidade passou por um período que a gente classifica como o Renascimento, século das luzes. E durante o Renascimento, tudo aquilo que era proibido floresceu. Como as artes, elas eram mais censuradas, elas floresceram. Vocês já devem ter estudado tanto o Renascimento histórico quanto o Renascimento cultural, o Renascimento artístico. E a gente vê também aqui na área da dança, que o Renascimento também contribuiu para o avanço dessa arte. Uma coisa que a gente pode destacar nesse período é o surgimento do balé. O balé, ele surgiu na Itália. Então, se eu perguntar para vocês onde surgiu o balé surgiu na Itália. Aqui está a forma italiana e a forma afrancesada da palavra balé, balete, ok? Esse T aqui a gente não vai pronunciar, balé, ok? Ele tem coreografias indumentárias muito próprias. Na aula anterior também a gente já destacou isso, que a dança, ela tem, né, um vestuário específico, ela tem calçados, ela tem adereços, não é? A gente viu muito isso lá naquele vídeo da evolução da dança nos últimos 50 anos, que a cada vez que eles trocavam de um ritmo, eles mudavam também a roupa, mudavam os calçados, trocavam, às vezes estava de boné, às vezes estava de chapéu, às vezes estava com uma echarpe, um cordão, alguma coisa assim, para poder demonstrar aquele período. E chegamos na Idade Moderna. Como eu disse, a gente não vai conseguir passear por todos os momentos, por todos os países. É só uma revisão para a gente fixar a história da arte, ok? Mas qualquer dúvida, vocês podem jogar no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou ter todo o prazer em estar elucidando para vocês, tá bom? A dança moderna, ela surgiu quando? No início do século XX. Quando surgiu a dança moderna? No início do século XX. E os seus pioneiros procuravam maneiras modernas e pessoais de se expressar. Entre os pioneiros desse movimento, eu gostaria de destacar, coloquei aqui para a gente pensar, nas americanas, Isadora Duncan, Louis Fuller, Hudson Dennis. E no suíço, Emily Jacques Dalcroze, e no húngaro, Rudolf von Laban. Esses nomes são nomes muito expressivos dentro da história da dança. Principalmente porque eles queriam romper algumas coisas com o balé. O balé era muito admirado, assim como hoje em dia. O balé é uma dança clássica, né? Ele é muito admirado. E eles queriam que as danças elas pudessem também transmitir ao público um senso de realidade interior e exterior, que é um objetivo que inspira bailarinos modernos até hoje. Só lembrando aqui que em arte, tá, nesse quesito da dança, quando a gente fala bailarino, a gente não está falando de quem dança balé. A gente está falando de qualquer pessoa que dança. Aqui no Brasil a gente falaria dançarino, não é dançarino. Mas
Quando vocês lerem bailarino, nesse ponto aqui, vocês entendem que são as pessoas que dançam e não propriamente quem faz balé, ok? Então, depois que a gente fez essa revisão, a gente já pensou nessa evolução toda da dança. Agora sim, é muito simples. A relação da dança com outras artes, ela é natural, porque uma arte completa a outra. Por exemplo, na arte visual, são inúmeras as manifestações culturais relacionadas à produção da fotografia, da pintura, do desenho, da escultura, da arte digital, das artes gráficas e muitos outros, não é? Quanto à música, é quase, quase impossível para a gente desassociar a dança com a música, porque geralmente quando a gente tem música, tem dança, quando tem dança, tem música. Não é comum a gente associar a dança ao teatro, mas essa relação é uma relação estreita também, tá bom? E a dança, eu queria que vocês interiorizassem esse conceito que eu coloquei aqui na nossa aula, que a dança ela é a manifestação cultural relacionada aos movimentos corporais em harmonia com a música. Então, se algum dia, seja no Enem, em algum concurso, em algum curso, em alguma atividade avaliativa, vocês tiverem que conceituar a dança, eu queria que vocês tivessem isso em mente. O que é a dança? Vamos repetir para a gente memorizar. A dança é a manifestação cultural relacionada aos movimentos corporais em harmonia com a música, ok? Nas artes visuais, é muito comum, como eu disse, a gente encontrar quadros, esculturas que retratem a dança. Para fixar isso, eu trouxe aqui detalhes da obra de dois artistas muito famosos. Um é o Matisse. É muito comum a gente ver nas obras do Matisse representações referentes à dança, ok? E Túcio Degas, gosto muito do Degas, como já disse anteriormente. Aqui não é a obra dele, são detalhes da obra dele. Esse detalhe aqui, esse primeiro aqui, olha, é de uma obra chamada Escola de Balé. E esse outro aqui, esse só um detalhe da obra, a obra não está completa aqui, pode ver que está até cortado, né? Ele se chama Grupo de Dançarinos. O Degas, particularmente, ele não se dedicou somente à pintura, ele se dedicou também a escultura. Essa obra linda, maravilhosa aqui, muito realista, se chama Bailarina e foi feita pelo Degas também. Na música, como eu já disse, é totalmente inerente. A música, ela vem do vocábulo grego musiqueteke, né? Arte das músicas. Musiqueteke, né? Quer dizer arte das músicas. A música é uma forma da arte que constitui basicamente em combinações e silêncios, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Queridos, fixem isso aqui também. Atualmente não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Seja entre os pré-históricos, os aborígenes, os índios, qualquer tipo de sociedade oriental ou ocidental vai ter manifestações musicais próprias, ok? E a música, ela vai desde composições fortemente organizadas, a sua recriação e a sua recriação na performance. Gravem isso também, isso é muito importante. A música é uma prática cultural e humana. Aqui nós temos, novamente relacionado ao tema, apenas um detalhe. Essa obra aqui não é um quadro nem uma escultura. É um vaso, é uma arte utilitária que a gente fala. É um vaso grego. E nesse vaso a gente tem a retratação de uma aula de música. Muito interessante, não é mesmo? No teatro também, o teatro ele surgiu a partir do desenvolvimento do homem através das suas necessidades. Mesmo o homem primitivo, ele fazia retratações teatrais, né? Na Grécia, a Grécia é o berço do teatro. A Grécia ela é o berço das artes.
e particularmente o berço do teatro. Havia várias representações teatrais. Hoje em dia a gente tem shows, mais shows teatrais, onde a gente tem também os musicais que reúnem o teatro, a música e a dança. Aqui mais um afresco. A imagem essa foi retirada da Wikipédia e ela é uma página do título do livro de Alexandre Bloch, Teatro de 1909. 1909, ok? Isso foi o que a gente pensou hoje acerca da relação da dança com outras artes. Então, não há muito que a gente dizer, não é mesmo? A relação da dança com a música, porque é como se uma coisa completasse a outra, com as artes visuais e com o teatro. Em muitas culturas, existe uma forma de arte em que não há diferenciação entre a música, a dança e a representação. Representação, né, é o teatro. Então, existem culturas que nem há essa diferenciação. Na nossa cultura aqui existe, né? A gente diferencia dança, música e teatro. Mas existem algumas culturas que não. Por exemplo, né, em algumas sociedades africanas. Porque toca-se uma música e dança. Automaticamente se dança, para representar uma cena de caça ou uma cena de guerra, para trazer um bom presságio para uma caçada, ou para uma guerra que se vai fazer no futuro, ou mesmo para expurgar um mau resultado de uma caçada ou de uma guerra que esteve no passado. Então, a dança é algo catártico. O que é isso? É algo que tira lá do nosso íntimo, é algo que vem do nosso interior. Então, existe esse efeito entre a dança, a música e a representação, o teatro, que se pretende curar o mal da sociedade. Então, em tudo isso que a gente viu na aula de hoje, eu gostaria que vocês guardassem que a dança, a música, as artes visuais e o teatro, eles são artes em que a concretização a nível da comunicação com o público, porque sempre alguma coisa é explicitado e ela acontece no mesmo momento e no mesmo local em que se dá a execução. Ok? Para finalizar, eu coloquei essa ilustração maravilhosa, olha, na arte circense. Aqui é um circo. E eles estão fazendo a dança da fita. Não é no chão, é no ar. E eles se enrolam e se desenrolam e dançam, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ter algumas atividades que vão estar disponíveis na nossa plataforma, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado de estudar comigo, ok? Aquele abraço!